do Senhor, amém? Graça e paz para você que está aí assistindo pela transmissão. Eu quero deixar aqui o versículo no livro de 1 Reis 18, 36, onde Elias, quando ele ora, ele fala assim: Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, ou Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Prova que fez tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. Amém? Que o Senhor Deus possa nos resgatar, possa nos buscar, trazer de volta, em nome de Jesus. Que Ele possa responder às nossas orações, para a honra e glória do nome dEle, porque tudo é para Ele. E que esse fogo caia do céu, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Graça e paz, igreja de Deus. Quantos estão felizes com o nosso Deus? Levanta sua mão assim para o alto, fecha os teus olhos e vamos agradecer a Ele por este momento. Amém, igreja? Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Deus, por estar aqui nesta noite, adorando e bendizendo do seu santo nome. Esteja à vontade em nosso meio, Espírito Santo, que os nossos louvores cheguem suaves à tua narina. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim. Caia fogo, caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. A Deus em Israel.
diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Glória a Deus. Não existe outro Deus maior do que o Deus de Israel. Oh, Deus maravilhoso, nos leva a orar como Ele orou naquele dia, Senhor. Deus de Abraão, Isaque e Israel. Oh, Senhor, nos ajuda. Senhor, manifesta-se aqui, Senhor. Manifesta na minha vida. Que o Senhor se manifeste na sua vida. E que esse fogo que caia do céu, ele possa queimar todo o pecado. Esse fogo que cai do céu, ele possa destruir tudo que não vem do Senhor. Caia fogo do céu, Senhor, e queima todo o altar que não vem de ti, Pai. Caia o teu fogo, para que todos vejam que nós temos um Deus, e que o nosso Deus é o Deus de Israel. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, contarei a bondade de Deus. Ele é fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo é. Vivo na bondade de Deus.
todo tempo, em todo tempo, Senhor. Tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Imagina aquele povo no deserto e a bondade do Senhor seguindo eles com a nuvem de dia para guardá-los do sol e as colunas de fogo para guardar o povo durante a noite. Isso é bondade de Deus. O que Deus faz hoje por você é bondade de Deus. Quantas coisas o Senhor tem feito por você é bondade de Deus. A bondade de Deus é infinita. E Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Sua bondade nos seguirá. A sua bondade nos seguirá. Veja como a bondade do Senhor tem seguido você. Para de olhar um pouco pelas dificuldades que você vem passando e veja as coisas boas que o Senhor tem feito por você. Porque Ele é bom, queridos. Foca no que Deus está fazendo de bom. Não foca no problema. Foca no Senhor. Foca na bondade do Senhor para a tua vida. E quando você crê que você pede, pedindo no nome do Senhor Jesus, a bondade do Senhor vem. Sempre. Ele não falha porque Ele é fiel. Sua bondade nos seguirá. Cante. Sua bondade me seguirá, Senhor. 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 Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel. Todo mundo, toda a igreja. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, Senhor. Tão bom, com todo fôlego que tem, Cantarei. eu cantarei a bondade de Deus. Aplauda forte ao Senhor se você crê nisso. Aleluia. Aplauda forte a Ele.
Querido Senhor, confiamos em Tua bondade, em Tua amabilidade, em Tua misericórdia. Confiamos em Tua graça maravilhosa, Sua insuperável graça. Estamos hoje aqui por causa dela. Tua graça nos salvou por meio da fé. Estamos aqui e não dependemos de nós mesmos, dos nossos próprios feitos e obras. Dependemos única e exclusivamente da obra completa, finalizada de Jesus na cruz. E ao Senhor oferecemos toda a honra e toda a glória. Porque seria muito fácil, diz a palavra, de alguém até intentar morrer por um justo. Mas Jesus morreu e provou o seu amor por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele entregou sua vida. E hoje estamos aqui por causa dessa maravilhosa graça que nos alcançou. Queremos mais uma vez louvar teu nome, te engrandecer, te exaltar. Amigo Espírito Santo, Espírito de Deus, toma a soberania e a direção dessa noite. Tens liberdade aqui de agir e de fazer conforme o teu querer. O nosso coração está aberto para receber o poder da tua palavra. Nós queremos mais uma vez sermos alcançados por ela, pela semente do teu reino, pela semente da fé. Estamos aqui, nós não precisamos de mais nada, apenas da tua palavra e do poder maravilhoso do teu Espírito Santo. Te agradecemos e ao Senhor honra, glória e o louvor para todos sempre. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, igreja linda do Senhor, condição felicidade na casa de Deus, diga amém. Glória a Deus. Pode assentar em nome de Jesus. Que bom que estamos juntos aqui para recebermos a palavra do Senhor. E, sem mais delongas, já quero convidar você a ir no texto dessa noite. Então, por favor, pegue sua Bíblia e vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 18. A partir do versículo de número 21. Encontra o texto lá de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, a partir do versículo de número 21. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, igreja do Senhor. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os seus servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele, que ele devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que lhe pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram tristes, muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? Irado,
o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Ok, até aqui. Queridos, estamos ministrando sobre a fé para a cura emocional. E tem sido noites maravilhosas de ensino da palavra, onde temos aprendido que, muitas vezes, o que tem impedido de Deus realizar tudo o que Ele deseja na nossa vida, não é necessariamente, obviamente, um problema com o nosso espírito. Jesus disse que o nosso espírito estava pronto, afinal a Bíblia diz que nosso espírito foi recriado. Então o problema não reside no nosso espírito, mas reside em nossa alma. O livro de Romanos, capítulo 12, diz que nós devemos ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Então significa que existem áreas da nossa mente ou áreas da nossa alma que precisam ser alcançadas, renovadas pela palavra, e precisamos identificar essas áreas para que possamos alcançar o propósito de Deus, alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Agora, quando lemos esse texto, nós percebemos aqui que para que Jesus possa trazer um ensino sobre o perdão e o poder que ele possui, ele conta uma história, e nessa história nós vemos o primeiro homem que chega diante do seu Senhor com uma dívida que, pelo texto bíblico no seu original, ele devia 10 mil talentos. Diga comigo, 10 mil talentos. Mais uma vez, 10 mil talentos. Ou seja, o talento equivale, um único talento equivale a 6 mil denários. É por isso que na Bíblia, na versão transformadora, que é essa versão que eu estou usando, ele já diz logo que a dívida daquele homem era de 60 milhões de moedas. Porque ele fez a multiplicação, a conversão do talento para o denário. Mas a grande ênfase aqui do texto é que a dívida daquele homem era impagável. Então, houve logo um exagero de valor. Aquele número exagerado dentro da história era proposital, para mostrar que não importasse quanto aquele homem trabalhasse, ele não seria capaz de quitar aquela dívida. Era impossível. Mas percebam que ao ler o texto e ao Jesus desenvolver a história, o homem que cai de joelhos diante do Senhor quando a dívida é cobrada, ele não pede ao seu Senhor que a dívida seja quitada ou perdoada. Ele pede um tempo para que ele possa pagar. Ele pede uma dilatação do prazo da dívida. Eu quero que vocês percebam isso aqui. Ele, ao cair de joelhos e suplicar ao Senhor, ele não pede a quitação da sua dívida, ele pede que lhe dê mais tempo. Ele diz: se o Senhor me der mais tempo, tudo pagarei. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque ao colocar as figuras na ordem certa, mostra que o ser humano, por sua própria natureza decaída, ele não tem ideia do poder da graça e do perdão. Aquele homem, ele sabia que tinha uma dívida que era impagável, mas mesmo assim, ele não tinha uma mentalidade de graça, nenhuma mentalidade de perdão. Ele não faz essa solicitação ao Senhor, ele pede uma dilatação da dívida, porque em seu orgulho ele achava que se lhe desse tempo, ele conseguiria pagar. Alguém está entendendo até aqui, sim ou não? Aqui é o orgulho do homem. O homem acha que pode, com suas obras, com seu trabalho, com sua religião, com seus próprios esforços, pagar sua dívida, mas essa dívida é impagável. A parábola é para mostrar isso. Por isso o valor é exagerado, era um valor enorme.
60 milhões de moedas. Ele não poderia pagar. Se tivesse toda a vida pela frente, ele não pagaria. Agora, percebam que o servo não tinha uma mentalidade de graça, muito menos de perdão. Mas o seu senhor, sim. Parte do Senhor oferecer algo que ele não havia pedido. Precisamos prestar bem atenção nisso aqui. Nós não podemos saltar esse detalhe. O Senhor oferece para o servo algo que ele não pediu. Ele pediu a dilatação do prazo, não a quitação e o perdão da dívida. Quem oferece isso é o Senhor. Por quê? O Senhor, sim, tem mentalidade de graça e sabe qual é o poder que o perdão possui. Vou repetir. O Senhor, sim, tem uma mentalidade de graça e sabe o poder que o perdão possui. Amém? Então ele oferece de forma graciosa, ele oferece o perdão. A quitação dá o quê? Da dívida. Ele perdoa toda a dívida. Ele não diz eu estou lhe dando um prazo, eu estou lhe dando um desconto, eu não estou tentando que você quite isso de uma outra forma, não. Ele diz, tanto que o próprio texto aqui cita o que era costume na época, que a esposa e os filhos fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Mas a Bíblia não diz que o Senhor faz nada disso, ele quita. Agora, o detalhe aqui interessante, eu gosto dessas minúcias do texto, é que juntamente com o perdão, a Bíblia diz assim, então o Senhor o soltou. Ou seja, enquanto a nossa dívida não é quitada, nós estamos o quê? Presos. Nós precisamos entender isso. Uma dívida, ainda que emocional, enquanto ela não é quitada, ela se constitui em uma prisão. Juntamente com a quitação dos débitos da dívida, houve também libertação. Aleluia. Estou o quê? Livre. Alguém pode dizer aleluia? Meu Deus, isso é maravilhoso. Eu lembro que uma vez eu ouvi um psiquiatra, ele dizendo que na ala que ele cuidava do hospital, ele dizia assim, a maioria dos meus pacientes aqui voltariam para casa curados se eles soubessem que estão perdoados das suas dívidas. Muita gente está presa em sua vida emocional por causa de uma dívida que ela não consegue quitar, que ela não consegue pagar. Mas eu acho tremendo o texto bíblico que diz que não somos nós que devemos quitar esta dívida. Ela já foi quitada por Jesus. Ele nos ofereceu gratuitamente sua graça. E a graça, ela é materializada pelo perdão. Amém? Então, ok. Se estamos ouvindo todas as ministrações sobre cura interior, mais do que nunca, nesta noite, estamos falando do verdadeiro remédio. O remédio de Deus para os problemas nossos emocionais está na sua graça e na materialização da graça, que é o perdão. Deus não fala nada que Ele mesmo não faz, ou que Ele não faça. Deus, ele é sempre coerente com aquilo que Ele pensa e aquilo que Ele faz. Deus não fala de amor sem demonstrar amor. Deus não fala de graça sem demonstrar graça. Deus demonstra graça perdoando pessoas que nem pediram para ser perdoadas. Isso é muito forte, vocês estão ouvindo isso ou não? Quando você estava correndo atrás do chiclete com banana, você estava pedindo a Jesus para lhe perdoar, não? Alguém está ouvindo isso ou não? Ele ofereceu a sua graça quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia diz, quem amou a Ele primeiro?
para que ele retribuísse. Ele nos amou primeiro. Significa que a iniciativa de nos salvar vem dele. Mas aí eu não entendo os crentes que acham que a salvação é só levar o camarada para o céu. E eu já expliquei para vocês que se o objetivo de Jesus fosse apenas o levar para o céu, assim que o recebêssemos na nossa confissão, que foi o que eu preguei domingo, ele deveria nos dar um infarto e nos matar. Não haveria prejuízo nenhum, irmão. Ele nos matar, não haveria prejuízo. Porque o nosso corpo iria cair na terra, mas nossa alma e espírito, nosso homem interior, estaria com ele para sempre. Nós apenas dormiríamos. Se o objetivo de Jesus fosse apenas nos levar para o céu não é toda a salvação. Alguém está ouvindo ou não? Você não ter mais dívidas emocionais faz parte da sua salvação. E eu não sei se você vai entender o que eu quero dizer. Escute, é que a gente tem um problema grave de misturar as coisas. Eu já disse a vocês, não acreditem em nenhum pregador que diga que ao você vir para Cristo, você não vai ter problema. Porque o próprio Jesus disse que enquanto estivermos neste mundo, faz parte da vida deste mundo ter problemas. No mundo vocês terão aflições. Agora, atrapalhamos ter aflição com sermos infelizes. Ser feliz, do ponto de vista das Escrituras, faz parte da nossa salvação. Você não pode ser salvo e ser infeliz. Não combina. Vou repetir. Você não pode ser salvo e ser infeliz. Então, a felicidade é para você. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Não acho que você veio a esse mundo para ser infeliz. Pelo contrário, você veio a esse mundo para você ser feliz. Por isso Jesus lhe resgatou, para devolver a você o plano original. Alguém pode dizer aleluia? Ok, aí volta a dizer, não tem como você ser feliz, eu ou você, qualquer um de nós, se tivermos dívidas. E a principal delas, obviamente, sabemos que é o pecado, a dívida impagável e que Jesus nos perdoou. Não foi nossa iniciativa, foi dele, ele quitou todas as nossas dívidas. E como eu disse, baseado na construção de imagem que Jesus está fazendo, aqui Jesus é um pintor, ele está pintando um quadro, ele está mostrando para a gente um quadro nítido, como se processa a graça e o perdão. Essa é a imagem. Eu não pedi o perdão, não pedi a graça, porque eu não entendo, eu não compreendo, não faz parte da minha natureza decaída, mas o Senhor compreende, Ele oferece gratuitamente, e juntamente com o perdão das dívidas, existe uma coisa chamada liberdade. A Bíblia diz, e o Senhor o soltou. Ele saiu livre. Amém? E pegue os textos de Jesus, todas as vezes que ele se encontrava com alguém, o que ele sempre dizia? Vai em paz. Ele estava o que com a pessoa? Você está livre, pode ir. Livre do seu mal, livre da sua doença, lembra? Ele diz assim, por que vocês estão brigando por eu ter feito esse milagre no sábado? Quando o boi de vocês está com sede, ou o jumento, vocês desamarram eles para ir beber água. Esta filha de Abraão passou 13 anos presa por Satanás, e eu a libertei. Então, Jesus liberava as pessoas. Agora, o que eu acho interessante do texto aqui é que não existe apenas a relação do servo e seu senhor. Mostra também a relação do servo com o seu co-servo, ou conservo. A Bíblia diz que este homem, que havia sido liberado, saiu de ali feliz da vida, tudo quitado, a mulher dele não seria presa, nem ele, nem seus filhos. Ele sai dali e encontra um outro homem que também tinha uma dívida. Só que a dívida agora é com aquele sujeito. Só que há uma diferença grande, Jesus faz de propósito. O primeiro devia a seu senhor 60 milhões de moedas. O texto diz que esse sujeito devia ao seu conservo, o texto diz que ele devia apenas 100 moedas de prata. Quantas moedas? Não chegava nem a 1 milhar. Eram 100 moedas. Não chegava nem na casa das 1.000 moedas. 100 moedas contra 60 milhões é uma diferença muito grande. Mas o texto diz que quando aquele homem encontra o seu conservo, ele agarra-o pelo pescoço.
Eu acho interessante esses detalhes que Jesus vai construir. Vocês entendem que Jesus aqui ele está contando uma história que ele vai criando para nos trazer a imagem, pintar o quadro. E ele diz, o homem o agarra pelo pescoço. Irmãos, pense como é contraditório. Alguém que estava tão feliz alguns instantes porque teve sua dívida perdoada, agora está carregado de ira. Porque Jesus disse que ele agarra o outro pelo pescoço e diz, paga-me tudo o que você deve. Engraçado que o Senhor não agarrou o homem pelo pescoço, ele cobra a dívida. Então significa que quando o Senhor nos cobra a dívida, ele não parte da ira, ele parte da justiça. Percebo que a ira de Deus só vai se manifestar no mundo, é por isso que assim, eu particularmente, é um pensamento meu. Algumas pessoas dizem assim, houve uma tragédia, uma catástrofe em tal lugar, morreu tantas pessoas, mas é Deus julgando o povo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando os filhos do trovão disseram, Jesus, o Senhor quer que a gente ore e peça para Deus descer fogo do céu e queimar todo mundo, Jesus disse, espera aí, velho, vocês não sabem de que espírito nós somos, não? Eu não vim perder os homens, eu vim salvá-los. Leia a Bíblia na ordem certa e você verá que a ira de Deus virá sobre os que rejeitaram tão grande salvação. O que está sendo oferecido aos homens aí agora é a salvação. Não é a perdição. A perdição, ou melhor, a condenação virá, porque chegará no fim, Deus disse, ofereci a minha graça a todos vocês, e vocês a rejeitaram. Aí virá a ira sobre eles. Alguém está entendendo até? Sim ou não? Não é a minha mensagem hoje, mas vocês já ouviram essa mensagem, já preguei aqui. Por que Deus agora não está oferecendo ira aos homens? Porque Ele derramou a sua ira sobre o corpo de Jesus. A ira de Deus foi aplacada no Filho dele. Deus ficou satisfeito com o sacrifício de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Então, perceba que o Senhor não usa de ira, mas o servo sim. Ele usa de ira e agarra o seu conservo ali. E ele diz, paga-me tudo o que deve. É interessante que a argumentação que eu fiz agora se comprova aqui. Aquele homem também não entendia nada sobre graça e sobre a manifestação da graça, que é o perdão, porque ele também não pede para ser perdoado. Ele, hora nenhuma, pede para ser perdoado. Lê o texto. Ele repete as mesmas palavras que o anterior, o devedor anterior, disse para o Senhor. Ele disse, se você me der um prazo, tudo lhe pagarei. Ele também queria a dilatação do prazo. Ele queria uma moratória apenas, ele não entendia sobre graça e sobre a materialização da graça, que é o perdão. Ele não tinha essa compreensão, essa mentalidade. Ele não pediu para ser perdoado. Alguém está entendendo até aqui, sim ou não? Então, por que o Senhor se ira? Se o homem não pediu para ser perdoado. Ele diz, ele explica, que a ira dele, quando ele ouviu os servos trazerem o relatório para o Senhor, a ira dele está exatamente aqui. Vai comigo, por favor. Vamos ler o 29, né? Vamos construir de novo aqui a imagem. Vamos ler do 29. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. O servo se curvou diante dele e suplicou. Você vê, ele se humilha. Tenha paciência comigo. Ele pede prazo. E eu pagarei tudo. Ele não pede a quitação da dívida. Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Olha o ânimo daquele homem. Ele não estava disposto o quê? A esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Então percebam, uma dívida que não é quitada gera uma prisão. Uma dívida emocional que não é quitada gera uma prisão. E foi para onde aquele homem foi lançado.
Eu não sei se vocês perceberam, mas a palavra que mais aparece nesse texto é a palavra dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes e foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau. Ele foi chamado de quê? Ele foi chamado de quê, igreja? Servo mau. Servo mau. Eu perdoei a sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? Uau! Está aqui o motivo. A ira do Senhor, aqui, ele poderia dizer, não, mas ele não me pediu nada para eu perdoar ele, não. Ele pediu para me dar um prazo, eu não tinha paciência de esperar o prazo que ele queria, não. Então eu joguei na prisão, porque ele não quitou a dívida. Aí o Senhor disse, espera aí, eu não fui misericordioso com você? A minha expectativa é que você fosse igualmente misericordioso com quem? Com o outro. Eu quero mostrar um texto para vocês aqui. Tiago capítulo 2, verso 3. Vai lá comigo, finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 2, verso 3. Você está comigo? Diga amém. Você está comigo? Diga amém. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado o quê? Misericórdia. Vou repetir. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Alguém está ouvindo isso, sim ou não? Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem o quê? Julgados. Então, quando não há misericórdia, então, você não oferece misericórdia, então também não haverá misericórdia o quê? Para você. Então, foi isso que aconteceu aqui. O homem não ofereceu misericórdia, então agora não há misericórdia para ele. Está claro até aqui? Diga amém. A Bíblia diz que então, irado, verso 34, agora sim ele está irado, o Senhor. Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Alguém está ouvindo ou não? Alguém está ouvindo isso? Ele foi lançado na prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Ok? Preste bem atenção no que eu vou dizer. O texto diz que quando o homem foi perdoado pelo Senhor, ele foi solto. Ele estava em liberdade. Mas assim que ele não perdoou aquele que o havia ofendido, ele foi lançado em uma prisão. E esta prisão tinha uma característica. Qual é a característica dessa prisão? Nela ele passava por tortura. Ele não só estava privado da liberdade, ele estava sendo torturado enquanto estava sendo preso, enquanto estava preso, encarcerado. Então significa que uma dívida emocional é uma prisão. Diga comigo, uma dívida emocional é uma prisão. E ela libera tortura. Que tipo de tortura é essa? Bem, o texto usa a linguagem que eu gosto muito, que é a linguagem dos verdugos. Os verdugos eram aqueles responsáveis por torturar os prisioneiros. E há muitos tipos de verdugos no que diz respeito à vida emocional. Os verdugos, eles não são físicos, eles não são pessoas, mas eles existem e eles torturam as pessoas que se mantêm em dívidas emocionais. Por quê? Porque existe uma coisa chamada doenças psicossomáticas. Vamos lá. Psico, do grego,
alma. Somático, soma do grego, corpo. Então, existem doenças que se manifestam no corpo, mas sua origem é na alma. São os verdugos. Então, quantas pessoas, por não perdoarem as outras, desenvolveram úlceras, gastrite, ok? Pressão alta. Algumas desenvolveram câncer e outras depressão. São verdugos pela falta de perdão. E eu não estou falando de todos os verdugos ainda. Citei alguns. Há pessoas com úlceras, gastrite, pressão alta, algumas pessoas com depressão, simplesmente pela falta de perdão. Mas não estou falando ainda de todos os verdugos. Isso é psicossomático. A manifestação é no corpo, mas a origem é onde? Não. A única forma da pessoa sair desta prisão é se ela perdoar. Se ela o quê? Perdoar. Foi o que o homem aqui não fez. Ele disse, não tenho paciência não, eu não vou perdoar dívida nenhuma, eu vou lançá-lo na prisão. Ok. Agora o que eu acho interessante no texto é que as pessoas acham que quando ela não perdoa alguém, ela está fazendo mal àquela pessoa. Ela está fazendo mal a ela mesma. A si próprio. Por quê? Porque quando você tenta encarcerar alguém, você fecha uma cela em sua própria vida. Aí vamos dar um exemplo. Enquanto você não perdoa uma pessoa, você leva ela para a sua mesa de jantar, você leva ela para as suas férias, você leva essa pessoa para a sua cama quando vai dormir e sonha até com essa pessoa, tem pesadelos com ela. Por quê? Porque você está preso emocionalmente, por não perdoar. Você carrega essa pessoa para onde vai. Você acha que está fazendo mal a ela, mas o preso é você, porque você carrega essa pessoa para onde vai. E deixa eu te dizer uma coisa. O perdão, vamos primeiro ler o texto, né? Vamos ler o texto sobre essa ideia aqui. Vai comigo num texto muito conhecido, Mateus capítulo 6. Vai lá comigo, rapidinho. Daqui a pouco eu continuo. Mateus capítulo 6. Vai lá comigo. Mateus 6. Mateus capítulo 6. Vamos ler do verso 9. Você está comigo? Diga glória a Deus. Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. E, depois do pão ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ele está dizendo, no mesmo nível em que o Senhor me perdoa, eu perdoo os outros. Se o Senhor logo pela manhã me oferece misericórdia, então também eu oferecerei aos outros misericórdia. Veja aqui, perceba o que Jesus diz, baseado aqui no contexto, que é tão necessário este movimento de receber perdão e liberar perdão para a nossa vida, tal qual o pão é. Está dentro do mesmo contexto. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, é aditivo, é língua portuguesa, é um aditivo. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. Ou seja, para eu viver bem, eu preciso todos os dias
me alimentar, preciso comer. Então, prover hoje o pão que eu preciso, o alimento que eu preciso. Mas prover para mim também saúde na minha o quê? Alma. Não me permitindo que eu tenha dívidas contigo, nem que eu tenha dívida com outros. Alguém pode dizer aleluia? Mas não acaba por aí. A Bíblia diz assim, verso 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não sei se vocês sabem essa palavra aqui, livra-nos do mal, que as pessoas acham que é não ter problema. O original, a ideia aqui é livra-nos do maligno. Alguém pode dizer aleluia? Porque quando você estiver no mundo, você vai ter problemas. A Bíblia está dizendo, livra-nos do quem? Do maligno, da armadilha. Lembra essa Bíblia diz? Não permitirá que seus pés caiam no laço do passarinheiro. É nos livrar do que? Da armadilha, da estratégia. Eu não estou vendo, ele me livra do maligno. Alguém pode dizer aleluia? Ele diz, livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí parece que ele encerra. Aí ele diz, seu Pai Celestial, olha, de tudo que tem na oração, o que ele frisa? Ele retoma. Ele diz, seu Pai Celestial, que ele cita, Pai nosso que está o quê? No céu. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Meu Deus, você sabe o que é isso aqui? Por mais que você não queira admitir, mas Jesus está dizendo que a falta de perdão é um pecado imperdoável. Vou repetir. Jesus está dizendo que a falta de perdão é um pecado imperdoável. É um pecado que Deus não pode lhe perdoar. É o que ele diz. Mas se vocês, verso 15, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não lhes perdoará seus pecados. Aqui. Se vocês não perdoarem os outros, seu Pai também não perdoará o quê? Os seus. Alguém pode ir para o céu, já que é tanto falar do céu, se os nossos pecados não forem perdoados? Basta um único pecado para me impedir de entrar no céu. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Pronto. Vamos admitir que do ponto de vista do reino, da cultura do reino e do ensino de Jesus Cristo, a falta de perdão é um pecado imperdoável. Eu não escolho se eu quero perdoar ou não. Eu obedeço perdoar. Diga comigo, eu não escolho perdoar. Eu obedeço perdoar. Você obedece, perdoa. Uma obediência. Ele disse, perdoe. Alguém pode dizer aleluia? Agora, eu quero que você pense o seguinte. Jesus não lhe pede nada sem antes ter lhe dado condições de você fazê-lo. Vou repetir. Jesus não lhe pede nada sem antes ter lhe dado condições de fazê-lo. Ele não pede a você que a iniciativa do perdão seja sua. A iniciativa do perdão é dele. Ele quer apenas que você reproduza o que ele já fez em você. Primeiro você recebe graça e oferece graça. Primeiro você recebe misericórdia e oferece misericórdia. Primeiro você é perdoado de seus pecados, seja eles qual forem. E aí você perdoa, por mais duro e difícil que seja. Irmãos, perdoar não é você dizer que o outro não errou. Perdoar é você saber que você também já errou. Alguém está ouvindo ou não? É o que Jesus disse. Se meu Pai perdoou vocês, perdoe o quê? Os outros. Porque você não pode colocar na posição que você nunca errou. Você está cobrando a dívida do outro como se você nunca tivesse tido dívida. Isso é orgulho. É contrário à graça de Deus. Está entendendo até aqui? Diga amém. Ok. Eu sei que as coisas que eu estou falando aqui parecem coisas óbvias. Mas, meu irmão, às vezes é no óbvio que a gente falha. Estávamos há poucas semanas falando sobre depressão. E pode ter certeza, como eu disse para vocês, quem sofre de ansiedade, e ansiedade... Irmãos, deixa eu fazer um parênteses. Tem umas coisas nessa geração que... Irmãos, eu sei que eu não sou um cara velho, assim. Não sou mais o garotão que eu era, né?
Eu descobri que eu não era um garotão outro dia a ver dos meus heróis a idade que ele já tem, né? A idade do Arnold, do Sylvester, do Jean-Claude Van Damme, do Tom Cruise. Os caras são... Eu disse, meu Deus, o tempo está passando. Mas assim, eu sei que eu não sou uma pessoa já de idade avançada, mas eu vou ser sincero. Mesmo com a idade que eu tenho umas crises muito grandes com relação às coisas que acontecem no mundo de hoje. Porque, rapaz, tem hora que você diz assim, o diabo está se superando. Hoje eu vi um vídeo de um camarada, ele dizendo assim, eu não sei vocês, mas os adolescentes estão passando por uma coisa chamada ecoansiedade. Talvez você, adultos, quando ele falou adultos, quase que eu tenho um infarto, quase. Quando ele falou adultos, eu disse, meu Deus do céu, como é que um ser humano que se apresentou como um profissional da área de saúde mental, um camarada que diz ele que o bumbum alisou o banco da ciência, o cara consegue chamar adulto de adultos. E diz, talvez você mesmo, adulto, tenha passado por um problema de ter eco-ansiedade. Meu Deus, não basta o cara ter ansiedade, agora tem ansiedade ecológica. Como outro dia, uma criatura que tem título dentro do nosso atual governo, disse que a natureza é preconceituosa, porque existe o racismo ambiental. Me faça uma garapa, é demais para mim, meu Deus. É sério, gente. Tem hora que eu fico lá em casa conversando com ela, aí ela disse assim, mas você fica assim, chateada. Eu digo, mas eu tenho que falar com alguém, porque... Sério, a minha mente assim, eu fico, meu Deus, e tem gente que engole isso. Que a chuva é racista, que a chuva só destrói o barraco dos negros. Ah, pelo amor de Deus, gente. As pessoas, às vezes, sofrem mais porque, historicamente, você pegou os negros da senzala e os lançou à margem de certas coisas, não dando oportunidade. Foi todo construído uma coisa. Agora, nem com isso, eu acredito que existem pessoas na atualidade que têm que corrigir isso por uma dívida histórica. O que precisa existir no mundo não é igualdade, é equidade. É dar às pessoas as mesmas condições, para os que querem vencerem. Porque os que não querem, meu irmão, não importa se é preto ou branco, vai ficar lá atrás do mesmo jeito. Igualdade não vai existir no mundo, irmão. Uns vão querer mais do que outros, vão estudar mais do que outros, vão trabalhar mais do que outros. E vai, uns vão ser mais inteligentes, mais rápido que outros. Não tem jeito. O mundo é assim. Não vai existir igualdade. O que precisa existir é equidade. Alguém pode dizer amém? Mas voltando, não sei porque eu falei isso, mas desculpa, é porque tem hora que... Então, assim, a ansiedade é uma coisa para frente. É alguém querendo controlar algo que ela não pode. Foi o que Jesus disse, basta o dia de hoje, o pão nosso de cada dia. Mas quem tem problemas com a depressão, a pessoa que está depressiva ou em um estado deprimido, ela está assim por causa de uma dor. E a dor é uma injustiça, a pessoa acredita, e como eu disse, não é que é irreal, é real. Alguém a machucou, alguém feriu. E enquanto ela não perdoa quem cometeu a injustiça, ela permanece em uma prisão emocional. E o verdugo ali é a depressão. E que se a pessoa não sair deste lugar, uma depressão pode avançar para o seu estado patológico, crônico. Uma pessoa pode tentar tirar a própria vida. E às vezes ter, infelizmente, sucesso nessa tentativa de ir contra a sua vida. Irmãos, acredite que isso é um verdugo, é uma tortura dentro dela. Ela não consegue se resolver, ela não consegue ter paz. Mas ela não consegue ter paz por quê? Porque, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O perdão, ele quebra um ciclo de ódio, de vingança. É o perdão que faz isso.
Então, enquanto a pessoa não perdoa, aquele ódio, aquele sentimento de vingança está ali destruindo sua vida, consumindo o seu interior. Alguém está entendendo ou não? E falando sobre dor, o perdão não somente quebra o ciclo do ódio e da vingança, ele quebra o ciclo da dor. Eu tinha uma amiga, na época do seminário batista, que ela dizia assim, que as pessoas dizem que perdoar é esquecer. Ela dizia assim, perdoar é lembrar sem sentir dor. Alguém pode dizer aleluia? Porque o perdão quebra o ciclo do ódio e o ciclo da dor. Irmãos, quantas pessoas poderiam parar de tomar remédio hoje mesmo, se elas perdoassem quem as feriu? Irmãos, e outra coisa, deixa eu te dizer. Isso eu ouvi hoje de um pastor que eu respeito muito, na área de família. Ele disse, se você fala disso constantemente, ou traz isso à voga de alguma forma, isso não está resolvido dentro de você. Porque ele disse, a ideia do perdão é aquilo cessou. Porque percebam que quando o Senhor perdoou a dívida daquele homem, ele deixou ele o quê? Livre. Aquele homem só voltou à dívida porque ele não perdoou o quê? O outro. Nada teve a ver com o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, por favor, a Bíblia diz, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Alguém pode dizer aleluia? Então escute, o que é verdugo? Se uma voz dentro de você te lembra seu pecado, essa voz não é o Espírito Santo. Irmãos, eu já vi muito crente ser oprimido achando que é o Espírito Santo falando com ele. Irmãos, o que o Espírito Santo faz é te convencer do pecado, para que haja arrependimento e mudança de vida. Alguém pode dizer, aí eu creio. Mas o Espírito Santo ficar lembrando o seu pecado, você deve... E essa semana eu fiz esse exercício. Essa semana eu peguei um caderno, na verdade eu já contei isso para vocês aqui, eu tenho cadernos universitários em casa, que as coisas que Deus vai me dando, eu vou escrevendo, quando eu finalizo um, eu passo para o outro, vou passando. E essa semana eu fiz esse exercício, eu escrevi algumas coisas e disse assim, eu coloquei essa pergunta, lembre-se, para obter sabedoria, você deve aprender a fazer o quê? As perguntas certas. Eu botei alguns pensamentos e escrevi embaixo, quem é que ganha espaço, ou ter algum tipo de, como é que eu poderia dizer, quem é que ganha espaço, quem é que ganha vantagem, se eu continuar pensando desta forma? Então, de repente, eu percebi que aqueles pensamentos não davam nenhuma vantagem para o reino de Deus, nem nenhuma vantagem para o propósito de Deus. Se não davam vantagens ao reino de Deus e ao propósito de Deus na minha vida, aquele pensamento não vinha de Deus, vinha do diabo. Às vezes nós não fazemos esse tipo de questionamento. De onde está vindo esse pensamento? Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Então escute. Eu até anotei, eu quis anotar aqui que eu achei lindo isso. Philip Yancey, que é um escritor cristão, disse o seguinte: jogue o lixo emocional fora. Uau! Jogue o lixo emocional fora. Foi por isso que esse pastor citou essa ideia, de que se você fica voltando uma coisa que você perdoou, ou alguém que você perdoou, você fica trazendo essa pessoa de volta, alguma coisa está errada, é um mau sinal. Por quê? Olha o que ele diz, esse escritor cristão, Philip Yancey. Ele diz o seguinte: você deve jogar o lixo emocional fora. Ele diz assim: pense que você está em sua casa. Cria essa imagem. E aí você pega o lixo da sua casa. O lixo da sua casa não é o lixão da cidade. Concorda comigo, sim ou não?
Não é o aterro. Né? E eu não estou fazendo menção a time nenhum aqui, viu, por favor. Você pega o lixo da sua casa, certo? E joga lá no aterro. Você volta a buscar aquele lixo? Você sente saudade daquele lixo? Mas quando você traz em voga de novo aquela pessoa que você disse perdoar, quando você traz lá de volta a sua mente, traz lá de volta a sua mesa de jantar, ao seu sono, a sua ideia, que você fala, você então está pegando o lixo do aterro e trazendo de volta para a sua casa. Então o perdão é você se livrar de todo o lixo emocional. Alguém pode dizer aleluia? Nós não podemos mais viver em cadeias, sofrendo torturas de verdugo e muito menos com a nossa vida cheia de lixo. Então, meu irmão, para uma vida bela e brilhante, perdoe. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Para finalizar, Deus está falando com você, diga amém. Volto a dizer, alguém pode dizer assim, mas pastor, essa mensagem ela é muito óbvia. Mas escute, irmão. Às vezes nós falhamos exatamente o quê? Às vezes falhamos naquilo que parece ser mais comum dentro do Evangelho. Pense. Eu disse para vocês que não é que nos tornamos menos crentes quando atravessamos uma depressão. Mas não significa que, como crentes, nós devemos permanecer numa depressão. Precisamos vencê-la. E quem sabe alguns crentes estão ainda deprimidos ou no estado depressivo, simplesmente porque não perdoaram. Quando estão entendendo até aqui, diga amém. E aí, meu irmão, alguns textos vieram a mim, e eu vou ser sincero, alguns eu nunca nem tinha reparado com tanta ênfase. Quero ler esse texto com você em Efésios, capítulo 3, verso 31. Vai lá comigo. Ainda falando sobre lixo emocional. Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Alguém está comigo? Diga amém. Olha que lindo, Efésios 4, 31. Essa orientação do apóstolo. Ele diz, livrem-se de toda o quê? Raiva, ira e das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em outras palavras, livre-se de todo lixo emocional. Livre-se. Se eu vou me livrar, então significa que aquilo não presta. Faz sentido para você ou não? Quando você diz, meu filho, se livre desse lixo, é porque aquilo não quer o quê? Não presta. Então, você não pode tomar de volta algo que não presta. Você se livra e deixa lá. Não faz mais parte da sua vida. Não traga de volta. Irmão, deixa eu te dizer algo. Existe algo chamado vida emocional. E a vida emocional não é necessariamente um demônio. Faz parte de quem somos. Nós temos uma alma, nós temos uma mente, nós temos uma vida emocional. Está claro até aqui, sim ou não? Agora, você não pode esquecer que você tem um adversário espiritual e que ele vai se aproveitar das oportunidades. Seu problema pode ser emocional, mas você vai ter um inimigo espiritual se aproveitando dessa área da sua vida. E aí é onde eu entro no ponto final dessa mensagem. Deus está falando com você, diga amém. Antes de lermos o texto, eu quero que você, se você está escrevendo, anote isso aí. Coloquei bem aqui anotado. Vocês já viram que a falta de perdão é um pecado imperdoável. Porque se eu não perdoo, eu não sou o quê? Perdoável. É um pecado imperdoável. Eu não perdoo porque eu quero, porque eu sinto... Irmão, pastor, eu estou esperando sentir vontade para perdoar. Sabe que você vai sentir vontade? Nunca. Na verdade, como eu disse, é o contrário, irmão. Enquanto você não perdoa, o sentimento que existe de você é de injustiça. Então está correndo dentro de você a ira e a vingança. Irmãos, todos nós irmãos, muitos de nós aqui nunca matamos ninguém, mas que a gente já fez cada planejamento.
Vocês estão dando risada, mas é verdade, irmão. A gente tem que admitir que nós somos gente, amém? Você tem CPF. Somos gente, irmãos. A gente nunca matou ninguém, talvez, mas, meu irmão, cada planejamento aqui dentro. Meu... Se eu estou com tanta raiva de fulana, que se ela passasse na minha frente, eu arrumava a mão nela. Aí, primeiro começa arrumando a mão, depois de ser eu não arrumava a mão, não. Eu acho que eu meti a panela na cabeça dela. Panela não, se eu estava eu ia jogar um tijolo daqui de cima na cabeça dela. Ela que passasse aqui na minha rua, jogava o tijolo. Tijolo não, meu Deus, eu jogava na minha TV. Abri a cabeça, meu Deus, e a mente vai planejando. Senhor, se essa mulher não passa na minha frente, não, eu acho que eu passo com o carro por cima dela. Mas tudo isso aqui é na cabeça, irmãos. De onde vem isso? O ódio, ele clama por vingança. Por isso a Bíblia diz, não se vingue de ninguém. Porque se você tentar se vingar, você vai perder a medida, porque você vai usar o ódio. Deus, quando se vinga, ele não usa o ódio, ele usa a justiça. Ele dá na medida, a retribuição na medida certa. A Bíblia diz, não se vingue, entregue para mim. Amém, irmãos? Estou vendo alguns irmãos assim, querendo se vingar. Irmão, você não é discípulo de Lampião, você é discípulo de Jesus, você não é cangaceiro. Eu tenho uns irmãos que não querem receber isso, não. Tem gente diz, não, pastor, eu vou ser sincero, eu quero ficar isso na minha mão, porque, pastor, eu sou aquele camarada que eu dou um boi para não entrar na briga. Mas depois que eu entro, eu dou a boiada para não sair. Não brinca comigo, não. Sou assim mansinho, quietinho, mas existe um Jason dentro de mim, um Fred Krueger dentro de mim. Você acha que isso não existe, né, irmão? Você acha que isso não existe, não? Irmãos, às vezes as pessoas se vingam das outras de outras formas. Às vezes as pessoas se vingam das outras queimando as outras, falando mal das outras, queimando o filme da Outros Anos na linguagem nossa. Alguém está ouvindo, sim ou não? Às vezes as pessoas se vingam das outras roubando oportunidades das outras, passando por cima das outras. Está fazendo sentido ou não? Hoje tem Instagram, né? Fazendo comentários nas páginas das outras. Vai lá, faz o stalkeamento lá, primeiro fica perseguindo a vida da pessoa, depois vai fazer os comentários lá, maldoso, chega o veneno escorrer aqui pelo canto da boca. Por que fazemos isso? Porque, irmãos, somos gente, o ódio vai clamar por vingança, mas a Bíblia diz que este perdão, ele vai quebrar o ciclo do ódio e o ciclo da dor, amém? Estamos aprendendo que devemos nos livrar do lixo. É o texto que lemos de Efésios. Livrem-se de toda amargura. A amargura é uma raiz. Alguém está ouvindo ou não? E a amargura nos priva da... Irmãos, você não pode ser feliz se você for amargura. Foi a primeira mensagem aqui do ciclo sobre a vida emocional. Falamos sobre duas mulheres amargas. Falamos sobre a Noemi e falamos sobre Ana. Mulheres que passaram um tempo da sua vida amargas. Elas não podiam ser felizes, estavam amargas. Quando você entender até aqui a mensagem, diga aleluia. Para fechar, escreve isso aí. A falta de perdão dá autorização legal para o diabo deprimir as pessoas. Vou repetir. A falta de perdão dá uma autorização legal ou uma reivindicação do diabo para deprimir a pessoa. Está ouvindo isso ou não? Vai comigo, por favor, segunda carta aos Coríntios. Vai lá comigo, 2 Coríntios. E aqui vamos orar juntos. Deus vai falar com você, diga aleluia. Está aprendendo algo aqui na palavra? Diga amém. Irmãos, eu amo a palavra, gente.
Eu passaria a noite toda aqui falando a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, verso de número 10. Olha, irmãos, eu vou ser sincero. De todos os textos que eu passei hoje aqui, esse foi o que me chamou mais a atenção. Porque sabe aquele dia que parece que esse texto você nunca leu ele, assim, ele nunca saltou para você? Aconteceu comigo isso. Esse texto nunca tinha me saltado antes. E olha que texto. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 diz: se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Meu Deus. Porque conhecemos os seus planos, o quê? Olha o que a Bíblia diz: eu o perdoo na presença de Cristo, para que Satanás não ache vantagem sobre o quê? Sobre nós. Então, quando eu não perdoo, alguém ganha vantagem. Porque alguém tem um plano maligno, é o diabo. Quem ganha vantagem é o diabo. Então, escute, para fechar, irmãos. E eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência para falar isso. Porque durante os anos como pastores, nós não fomos pastores teóricos. Todo esse tempo estamos, de fato, pastoreando pessoas. Porque, foi o que eu falei, existem pastores que se colocam como pastores sem terem nenhuma ovelha. Você nunca tem pastoreado ninguém. São os pastores da internet. Pastores da internet. Falam o que quer, dizem o que quer. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Um pastor que tem ovelha, ele pensa muito no que ele vai dizer, porque aquilo pode comprometer o rebanho que ele está cuidando. Mas um pastor de internet, ele diz a asneira que ele quiser, porque a bomba vai estourar é no colo do pastor que cuida de verdade de um rebanho, para depois ter que desfazer aquela malandragem que ele criou ali. Eu que não tenho compromisso com nada, ele é pastor de internet. Vou fazer igual o meu amigo, eu já fiz isso aqui, vou fazer de novo. Cuidado, muito cuidado com esse negócio de pastor de internet. A Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz, se possível, para enganar até os escolhidos. Não é porque o cara tem título de pastor, se veste igual a pastor, que ele é pastor. Eu já contei a história para vocês. Um dia eu estava na porta da igreja, com a calça jeans toda rasgada, mas não é rasgado porque eu não tinha dinheiro não, meu irmão. É rasgado porque era moda, aquelas calças rasgadinhas. Estava com a camiseta, e aí a mulher encostou e disse assim: eu queria falar com um pastor. Aí eu disse: pode falar comigo. Ela: você é pastor? Eu? Sou. Aí ela disse: você é pastor mesmo? Eu disse: é, porque hoje eu não estou fantasiado de pastor. Se quiser, eu vou ali buscar um terno, uma gravata. Porque as pessoas têm essa ideia errada de que é a roupa que faz o cara. Irmãos, o pastor é pastor se Cristo o chamou para pastorear a igreja. E se Deus o respalda para fazer aquilo. Essa é a diferença. Então, escute, irmãos. Eu acho que a gente tem, eu e a pastora, autoridade para falar isso. Porque estamos pastoreando pessoas. Pastoreando pessoas, cuidando de pessoas. Já tivemos que fazer, por exemplo, libertação. E já vimos crentes opressos e alguns que passaram por um processo de possessão. E de onde veio esse problema? Algumas vezes vimos pessoas que estavam oprimidas pelo diabo, ou possessas pelo diabo, que é o outro nível, exatamente pela falta de perdão. Então, escute. Pense no nível. Alguém não perdoa, ela entra em uma prisão. Por que ela entra numa prisão? Porque ela fica presa àquela pessoa que ela não perdoa. Faz sentido ou não? Ela leva essa pessoa para a mesa de jantar, para a cama que vai dormir, e aquela pessoa estraga as férias dela. Alô, está me ouvindo, igreja? Aquela pessoa que você leva estraga as suas férias, está ouvindo ou não?
Você acha que está fazendo mal a ela, você está fazendo mal a você, porque você carrega ela para onde você vai. Ok, você entra numa prisão. Só que o texto diz que na prisão, que você foi lançado por causa de uma dívida, há verdugos, você sofre tortura. Então, algumas coisas vão acontecer dentro da pessoa. Então, de repente, ela começa, aparece úlcera, ela não sabe de onde está vindo aquilo, aparece uma gastrite, aparece uma doença arterial, um problema de coração, uma pressão alta, e aquilo começa a fazer, como eu falei, pessoas às vezes têm câncer por causa da falta de perdão. Então, de repente, ela começa a ter doenças, de doenças ela começa a passar por momentos de depressão. De depressão ela pode passar por um processo de opressão. A opressão é uma visitação de demônios. E de uma opressão, o estágio pode chegar a ela ser tão privada da graça de Deus, como foi o caso de Saul, que um espírito maligno entra na vida da pessoa. E agora ela não é mais opressa, ela é o quê? Possessa. Como você está entendendo isso? Irmãos, não precisa ser assim. Porque a Bíblia está nos ensinando que o que Deus tem para nossas vidas é o oposto disso. Eu acredito no poder do Evangelho para mudar a vida de qualquer pessoa. O que eu não acredito é em mágica. Que você entra na igreja e tudo como um pirim-pim-pim, um pozinho mágico, dá sininho e as coisas mudam. Não, são as nossas decisões, as nossas novas escolhas em Cristo. Eu, de repente, começo a aprender a palavra, eu descubro que eu estou carregando um monte de dívidas dentro de mim. Há muitas pessoas que se tornaram meus devedores e que eu estou agarrando o pescoço e querendo que eles me paguem, irmãos. Eles não vão pagar. Não, pastor, eu só vou perdoar se ele me pedir perdão. Onde é que tem isso na Bíblia, crente de Jesus? Você não perdoa porque a pessoa lhe pede perdão. Você perdoa porque Cristo te perdoou. Esse é o critério. Não é que a pessoa te peça perdão. Ela pode nunca lhe pedir perdão. Nunca nem reconhecer que cometeu uma injustiça contra você, que te feriu. Mas você mesmo assim o quê? Perdoa. E é interessante que quando você perdoa, você deixa ela ir. Mas quem ficou livre, na verdade, foi o quê? Você. Aí é que eu acredito. Irmãos, a partir daí, você começa a ser nesta vida feliz. Irmãos, tem gente aqui que no dia que perdoar, até a prosperidade financeira vai começar a acontecer. Tem gente aqui que não prospera no bolso porque o coração é preso. E é fácil entender isso, desculpe eu lhe dizer isso. Tem gente aqui que não consegue prosperar ou quando ganha dinheiro, perde. Ganha até ganha, tem gente aqui que até ganha dinheiro, mas perde. Por que você perde? Porque você se auto-sabota. Essa autossabotagem vem de quê? De um verdugo dentro de você, uma punição dentro de você que diz, você não merece ser feliz, você não merece ser próspero, você não merece ser alguém na vida. Então, tudo que vai lhe levar a essas coisas, você ser feliz, você ser próspero, você ser bem-sucedido, você se autossabota, você se destrói, porque há uma bomba dentro de você autodestrutiva. Está fazendo sentido para você ou não? Então, você resolve isso, até a sua prosperidade muda. Deus está falando com você hoje, diga amém. Então, diga assim comigo, o perdão quebra o ciclo do ódio e da dor. Amém? Glória a Deus. Quantos aprenderam hoje, galera? Pronto. Ouvimos tanto sobre os males, as enfermidades, esse tempo todo de ministração. Hoje estamos ouvindo sobre o elixir, sobre o remédio, sobre a cura. A cura emocional passa pelo perdão. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos? Eu fui muito abençoado essa noite, meu Deus. Muito, muito abençoado essa noite. Muito, muito. Feche seus olhos onde você está. Queria orar por sua vida nessa hora.
Querido Senhor Deus, te agradecemos por essa noite tão especial que estamos em tua presença. Senhor, nós não precisamos de mágica. O teu reino não é mágica. O teu reino é o poder da tua palavra. É o poder da tua palavra. Jesus escolhia muito bem as palavras, que ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. E hoje estamos recebendo vida pela palavra. Tua palavra está confrontando algo tão óbvio em nossa vida, que é a falta de perdão. Meu Deus, hoje eu oro para que todos aqui tomem uma decisão, porque não é mágica, é uma decisão. Que todos aqui essa noite, do mais recente ao mais antigo dentro da igreja, ao mais jovem de idade, ao mais velho, todos tomem uma decisão de perdoar as ofensas. Meu Deus, que possamos aprender com esta parábola de que quando não perdoamos, o mal que estamos fazendo é a nós mesmos. Não existe uma coisa mais danosa para a nossa vida emocional do que a falta de perdão. A falta de perdão nos mantém em dívida. E toda dívida é uma prisão emocional. Meu Deus, o Senhor não tem prisão para as nossas vidas. Não foi para sermos escravos e prisioneiros que o Senhor nos chamou em Cristo. E hoje, pela fé, estamos tomando esta decisão de nunca mais vivermos prisioneiros. Nunca mais viveremos dentro de uma prisão. A caverna é uma prisão. Meu Deus, a escuridão é uma prisão. Nós não queremos viver dentro de uma cadeia, ainda que é invisível porque é emocional. Mas, meu Deus, não é porque uma cadeia é invisível que ela não existe. Há muitas pessoas, na verdade, meu Deus, no mundo, a população está encarcerada muito mais pelas prisões emocionais do que pelos presídios deste mundo, pelos muros, pelas cadeias deste mundo. Há mais gente presa dentro de si do que a população prisional deste mundo. Há mais gente andando nesta vida triste, infeliz, cabisbaixo, meu Deus, deprimido, depressivo. Há muita gente andando doente, cheio de úlcera, cheio, meu Deus, de gastrite, com pressão alta, dores no coração, palpitação. Há muita gente, meu Deus, desenvolvendo cânceres, meu Deus, deprimidos por causa da falta de perdão. E, meu Deus, o Senhor não nos diz que eu vou perdoar porque alguém está me pedindo perdão. Eu vou perdoar porque o Senhor me perdoou primeiro. Eu vou ser misericordioso porque o Senhor foi misericordioso comigo. E hoje eu tomo a decisão de perdoar. Meu Deus, hoje eu libero esta pessoa que me machucou. Eu libero esta pessoa que me feriu. Não importa o nível da dor que ela me causou, maior é a graça. A tua palavra diz, é a abundância da graça. Meu Deus, não existe uma dor maior do que a sua graça. A sua graça sobrepuja toda dor. E a graça, ela não é teórica. A graça, ela é prática. E a graça se manifesta através do perdão. Eu decido perdoar a injustiça contra a minha vida. Eu decido perdoar quem me machucou, quem me feriu. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo. Eu deixo ir. Você está livre, liberado em nome de Jesus. Eu te libero no mundo espiritual. Você não me deve mais nada. Eu te libero. Em nome de Jesus, vá em paz, eu te libero. Eu não te amaldiçoo. Eu não quero mais me vingar. Eu não quero mais o seu mal. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vá em paz, você está livre. Eu te libero em nome de Jesus. E hoje eu declaro que eu sou livre. Sou livre. Sou livre para ter a minha vida emocional hoje completamente sem peso, sem dor. Todo o lixo emocional hoje vai embora. Eu me livro hoje de toda amargura. E eu não trago esse lixo de volta para a minha vida. Nunca mais. Lixo não pode ser trazido de volta. É lançado no aterro. É lançado no mar do esquecimento. E eu nunca mais voltarei para lá. Para a glória de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque hoje a tua graça me libertou para sempre. Estou curado para a tua glória. Amém, Jesus, e amém. Alguém pode dizer aleluia?
Amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Deixa eu te dizer algo aqui que veio no meu espírito. Isso aqui agora. Pastor, a pessoa que me machucou, a pessoa que cometeu a injustiça contra mim, já morreu. Não muda nada. Porque ainda que ela está morta fisicamente, enquanto não houver o perdão, ela está viva dentro de você. Então o princípio é o mesmo. Você vai perdoá-la do mesmo e vai dizer com sua boca: fulano, fulana, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te libero. Eu te libero. Não te amaldiçoo. Eu te libero. Não reivindico mais vingança, nem ódio. Te libero em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome. Eu digo o nome da pessoa. Importante você dizer isso em voz audível. O perdão é com voz audível. Amém? Santo remédio, amém? Ai, Jesus, como é maravilhoso ser feliz. É muito bom ser feliz, amém? Mas só podemos ser felizes de verdade se somos pessoas que recebem perdão e libera perdão. Amém? Vamos encerrar esse culto então, entregando nossos dízimos e ofertas, plantando uma semente. Como fomos abençoados hoje, como nosso coração foi dilatado em amor e graça. Então transforme esse coração tão grato a Deus em uma oferta generosa. Vamos plantar uma semente. Quanto você pagaria por uma clínica para receber o que você recebeu hoje de graça? Então, meu irmão, quantos remédios você está deixando de comprar a partir de hoje? Quantos remédios para dormir você está deixando de comprar hoje? Meu Deus, que libertação maravilhosa. Então plante hoje a semente. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou teu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Querido Jesus, te agradecemos pelas sementes plantadas hoje no solo fértil do teu reino. Te agradecemos por cada uma dessas boas sementes. São sementes que caem no solo e elas crescem, germinam e produzem grande colheita. Somos abençoados em tudo que fazemos, em tudo que empreendemos. O Senhor está abençoando hoje a obra das nossas mãos, abençoando nossa empresa, nossos negócios, nosso trabalho, nos abençoando com ideias criativas e nos fazendo profissionais excelentes
e somos em tudo supridos por Ti. Nada nos falta, nada nos falta, nada nos falta. O Senhor cuida de nós, cada aspecto da nossa vida. Depositamos nossa fé em Ti e cremos que o Senhor, segundo suas riquezas em glória, supre cada uma das nossas necessidades. Nós te louvamos, te engrandecemos. Ao Senhor a honra para sempre. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Lembrando que o perdão, ele lança fora todo lixo emocional. Amém? Glória a Deus. Então, precisamos praticá-lo. E outra coisa que eu quero lembrar a vocês é que sábado nós temos o Mais Mulher. Porque pode dizer glória a Deus? Então, as mulheres estejam aqui. Meu irmão, essa semana é semana do WhatsApp. Manda o WhatsApp para outra mulher, uma amiga, uma vizinha. Se você pode convidá-la pessoalmente, vai lá, bate na casa dela. Não venha sozinha, traga alguém com você. Traga uma prima, uma amiga, uma vizinha. Traz com você. Venha para o Mais Mulher. Vai começar às 18h30. 18h30 vai começar. Agora, como a pastora falou, como vai ter o chá, chegue antes, 30, 40 minutos antes. Mas, como eu disse, não venha sozinho. Vai ser uma noite maravilhosa em que Deus vai fazer grandes coisas aqui para a glória do nome dEle. Amém? Tem sido, já não é o primeiro, obviamente, já tivemos outras edições e todas foram maravilhosas. Essa não será diferente. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do nosso amigo Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo grande no seu coração, que Deus guarde sua vida e toda a sua casa. Nos vemos domingo, mais uma vez, para a glória de Jesus. E lembre-se que a graça esteja com você. Beijo no coração.